Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, abordaremos outro importante tema que tira a paz de muita gente: o pecado original através de Adão e a justificação através de Cristo. Nos diz assim a palavra: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, queridas que me ouvem, nós hoje vivemos esse drama de muita morte, muita tristeza, e pensamos aqui, a partir do texto, que tudo isto começou com o pecado adâmico, com uma só ofensa, um só ato de desobediência a Deus que pôs tudo a perder. A maravilhosa notícia é que, assim como a nossa tragédia humana começou por um só homem, no caso Adão, em Jesus Cristo, a graça superabundou no sentido de a justificação se tornou acessível não pela ofensa de um só homem, mas pela multidão das ofensas de toda a humanidade. Uma grande parcela de tristeza por conta da morte, que é o salário do pecado. Em Jesus temos vida e vida eterna pela fé. E é isso que deve mover a nossa caminhada. Saber que todas as mazelas, todas as dores que nós temos neste mundo, um dia se tornarão exclusivamente gozo na presença do Senhor eternamente, nas bodas do Cordeiro. Esse ato de justiça de Jesus é muito maior do que a ofensa de Adão. Por isso, nós também temos
e cultivar no nosso coração essa virtude do perdão, essa virtude que vem do coração de Deus, essa virtude da vida eterna, antecipada pela fé, a fé que vem do ouvir, de ouvir esta palavra da parte de Deus. Que Deus nos abençoe de modo a sermos pessoas que cultivam as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, em gratidão por tão grande salvação. Que Deus nos mantenha essa palavra escondida no nosso coração para não pecarmos contra Ele. E que gozemos de todas as benesses, de todas as bênçãos decorrentes da obediência incondicional a Deus e a seus mandamentos. Em nome de Jesus, fiquem na paz da vitória de Jesus sobre a morte, da nossa justificação, da nossa salvação. Amém. Invoca-me.